Fundamentos teóricos e metodológicos da inclusão. Contextualizando o espaço da educação no Brasil. Quando pensamos sobre essa contextualização, uma pergunta é importante: o que é a história? Quando pensamos sobre a história, vamos entendê-la como sendo uma investigação que visa um conhecimento. Se vai buscar o que nessa contextualização histórica? A história ela vai buscar trabalhar com a recuperação, com a compreensão de um passado. De um passado de um grupo de pessoas, de uma organização social, que sofreu ao longo de um tempo um processo de evolução e de que forma essa evolução foi sendo dada, foi sendo conquistada. Então, na história, nós recuperamos e compreendemos uma época, nós compreendemos a organização de um povo, nós compreendemos o processo de evolução dos indivíduos, compreendemos as pessoas. Assim é por meio de um estudo de recuperação histórica que nós podemos compreender um contexto. E vamos compreender esse contexto também de um contexto educativo. Levantando nessa recuperação histórica, nesse estudo histórico, as informações que vão ser significativas nesse processo do passado, nesse percurso que um grupo sofreu, que fatos históricos aconteceram, para que nessa recuperação do passado nós possamos compreender o presente. E que a partir desse presente, então, nós possamos prever e organizar ações para um futuro. Assim, a história, nós destacamos, ela revela a evolução de uma comunidade, de eventos históricos, de situações vividas por uma comunidade, por uma organização de diversos tipos. Tá? Então, nesse sentido, essa contextualização da educação especial, da educação no Brasil, é interessante recortarmos esse termo da história, principalmente quando falamos na educação inclusiva. A história é importante, o percurso histórico vai ser muito importante nas práticas educativas inclusivas. Voltando então, nessa nossa reflexão sobre a história, é entender que todo esse processo de desenvolvimento humano e desses acontecimentos constituem, configuram atividades humanas que vão estar encadeadas num passado, num presente e que vão desembocar numa perspectiva futura. Aí nós temos um encadeamento temporal de ações de uma comunidade, de um fato. Eu consigo fazer enlaces entre o passado, o presente e prever um futuro. Então, entender a história, e agora especificamente voltar à história para a educação é necessário quando nós pensamos em possibilidades de abordar a educação no Brasil, a educação na sala de aula, a educação inclusiva. E aí, então, nós temos que recortar nessa história a história da educação. O que é essa história de educação? Como foi a história de educação no Brasil? Nós vamos partir nessa história da educação um contexto mais amplo, entendendo a educação num contexto social, nesse contexto evolutivo de uma sociedade, para aí afunilarmos essa educação naquilo que nos interessa particularmente, que é a educação inclusiva. Então, tentando compreender essa educação mais ampla, verificamos que a educação ela se desenvolve num contexto social, num contexto de relações sociais entre pessoas, entre os homens. E que é neste contexto que se constrói, que se constitui a educação, que se constituiu uma educação e aonde ela se renova, onde ela se atualiza. Assim é importante os estudos da história da educação.
né, essa busca por compreender a história da educação nos remete, né, a análises significativas e importantes, né, de processos de pesquisa, de investigação e até de lutas de educadores na busca por uma educação brasileira e uma educação especial, uma educação inclusiva, né, que atenda, né, às prerrogativas da educação. Quando falamos, então, desse contexto histórico, né, desse contexto da história da educação, agora, né, trabalharmos com a educação relacionada, então, a um contexto de sociedade. Né? Vamos entender, né, que a educação, ela articula-se, os processos educativos articulam-se com a evolução, com o desenrolar da história. É nesse movimento, né, nessa dinâmica histórica em que se estabelecem relações entre a educação e a sociedade, e a educação teve possibilidades de se atualizar, teve possibilidade de criar novas perspectivas, novas posturas, né, de organizar as suas práticas educativas. Né? Então, aqui verificamos essa inter-relação, né, entre a história, né, a história da educação e as práticas educativas que foram importantes e que são importantes nos dias de hoje para as ações diretamente na sala de aula, para a relação professor-aluno. Assim, então, né, identificamos que nesse contexto, né, de investigação histórica, né, não é a história em si, né, que vai nos remeter